Muito boa noite a todos e a todas que estão chegando aqui no nosso webinar. Alguns minutinhos de atraso aqui, um probleminha técnico aqui na projeção dos slides que a gente vai apresentar, mas a gente já vai dar início, então, a esse bate-papo. Luiz me sinaliza aí se está tudo ok, maravilha. Então, deixa eu compartilhar já a minha tela aqui. Parará. Ótimo. Bom, a gente está gravando esse encontro, então podemos ir direto para o que importa, para a nossa conversa. Muito contente em dar largada às nossas séries do Basement Talks aqui no ano de 2024. Desejo, antes de tudo, aí um excelente ano para todo mundo. E nós começamos com um tema muito querido aqui por nós, como eu escrevi recentemente, faz parte aqui da nossa missão na criação de um mundo com mais donos e donos, é a gente conseguir superar muitos dos desafios que existem hoje nos incentivos de longo prazo, tanto das companhias de capital fechado, talvez especialmente das companhias de capital fechado, mas como a gente vai ver aqui, também das companhias de capital aberto, na hora em que os times criam os programas de incentivos de longo prazo. Para quem ainda não participou dos nossos eventos e não me conhece, eu sou Fred Rizzo, um dos fundadores do Basement, cofundador aqui do Basement. O Basement é uma plataforma especializada em equity. Nosso desafio, como eu acabei de dizer, é criar um mundo com mais donos e donas, permitir que mais pessoas tenham ativos, né, em companhias, tanto de capital aberto como de capital fechado. A gente acredita que isso é uma importante alavanca para a redução das desigualdades que existem na nossa sociedade. E hoje eu tenho o prazer aqui de trazer, em primeiro lugar, o Luiz Fernando Gidrão, já um parceiro de algum tempo, CEO e fundador da Stockcash, que vocês vão conhecer um pouco a mais. E o Lars, CEO e fundador da Learnbase, um empreendedor aí de já algumas empresas. Eu conheci mais recentemente, vai contar aqui da sua experiência prática com alguns desses mecanismos inovadores ligados aos incentivos de longo prazo. Então, muito obrigado, Luiz e Lars, pela participação, por aceitar o nosso convite aqui para esse bate-papo. Eu agradeço e estou honrado aí de poder participar aqui desse bate-papo aqui, Fred, de um assunto que é tão caro aqui para a gente. Igualmente, prazer aqui. Obrigado. O objetivo da nossa conversa hoje aqui é basicamente atacar esses três principais tópicos. A gente dá uma pincelada nas tendências no mercado de LP, ou em especial falar de uma tendência que a gente vai falar aqui, que a gente vai explorar em mais detalhes aqui. E aí trazer muitas das novas soluções e das inovações propostas aqui pelo Luiz na Stockcash, e finalizar com essa experiência prática, como eu falei há pouco. Aqui no nosso webinar, como vocês estão acostumados, a gente tem uma sessão onde vocês podem colocar perguntas aqui no Q&A, tá? Então, fiquem à vontade para, ao longo da nossa conversa, trazerem dúvidas, trazerem questionamentos em relação ao tema exposto, para que a gente torne o mais interativo, mais direcionado aí às demandas e curiosidades de todos vocês. Ok? Então, para dar uma pincelada, uma introdução aqui ao nosso tema, eu trago os resultados de uma recente pesquisa que nós divulgamos também no final do ano passado, da SG Comp. Ela fez, todo ano ela faz uma pesquisa com companhias abertas, companhias fechadas,
E um dos grandes destaques dessa pesquisa foi a verificação da ampliação dos programas de ILPs, tanto da elegibilidade dos participantes, mais pessoas, então, fazendo parte desses programas, como também dos níveis de profissionais, né, dos cargos, vamos dizer assim, contemplados dentro desses programas. Enquanto no passado a maioria das empresas focavam os seus programas em níveis mais executivos, de diretorias, né, do C-level, em grande parte, a pesquisa do último ano tem mostrado repetidamente essa tendência de crescimento para níveis de gerência, para níveis de coordenação, em alguns casos, de forma até bastante ampla, como é mais comum no universo das startups, tá? Onde, muitas vezes, todo o time é contemplado com incentivos de longo prazo. Entretanto, quando isso acontece, naturalmente surgem alguns desafios. Em especial, a gente vai tratar um pouco aqui o desafio em relação à percepção de valor, como fazer com que esses programas que estão chegando em pessoas com, muito provavelmente, menos familiaridade com o tema, uma menos sofisticação do entendimento, né, financeiro dos negócios, o entendimento da mecânica desses contratos. Quando a gente fala de RSUs, de stock options, não são contratos tão triviais, tem uma série de complexidade, tem uma série de pegadinhas, às vezes, vamos dizer assim. Então, conseguir explicar, conseguir mostrar valor desses programas passa a ser um grande desafio que a gente vai procurar tratar um pouco na conversa de hoje. E isso, eu acredito, é ainda mais significativo e importante no momento que a gente vive, né? Os valuations no último ano, em grande parte, caíram. Então, isso gera ainda uma percepção mais crítica de valor em relação a esses incentivos de longo prazo. Quando está todo mundo crescendo, o valuation está em franco explosão, né? E crescimento de preço, é mais fácil de vender esses programas. Quando a gente vive um cenário mais instável, com down rounds, fica mais difícil de tangibilizar e de explicar o valor para os colaboradores. Então, isso posto, a gente traz aqui 3 grandes desafios que provavelmente vão ser aqui respondidos, a gente espera, na conversa de hoje, né? A baixa quantidade dos colaboradores que exercem seus ativos, o desafio de conseguir exercer, né? Entender o valor e exercer esses ativos. Eu estava vendo uma pesquisa americana mostrando que nós estamos na maior baixa histórica em termos de exercício de incentivos de longo prazo, de stock options em geral. Então, claro, porque os valuations estão mais baixos, mas há também muito dessa falta de clareza em relação à natureza e à dinâmica desses ativos. Um segundo ponto muito importante que o Luiz vai abordar aqui é como trazer mais liquidez para esses ativos. Para quem tem incentivos de longo prazo na bolsa, claro que há uma maior facilidade na liquidez desses ativos, mas para a imensa maioria das empresas, que são as empresas de capital fechado, conseguir destravar valor dos ILPs é um dos maiores desafios, eu acredito. Tá? E, por fim, abordar um pouco, eu acho que a experiência aqui do Lars também, em relação à comunicação desses incentivos e como a gente falou aqui, como tangibilizar mais o valor, é um aspecto bem importante que a gente quer discutir com todos aqui. Isso posto, eu vou passar a bola aqui para o Luiz, para que ele traga um pouco desse trabalho extremamente inovador que a Stockcast tem feito. Nós somos colegas lá no programa do Atix, junto ao Matos Filho, e viemos conversando e fazendo algumas parcerias aí há algum tempo. Então, Luiz, bola contigo. Vamos lá, Fred. Cara, obrigado mais uma vez. E aí, apenas uma
um fun fact aí para quem está nos assistindo. A primeira pessoa, quando eu decidi que eu ia montar a Stock Cash, que eu mostrei o projeto sem conhecer, eu mandei uma mensagem cold call no LinkedIn para o Fred, falei o que eu estava bolando sem saber quem que ele era, se ele fazia ou se ia copiar ou não, e ele me atendeu, e desde então a gente tem sido bastante parceiro, desenvolvendo produtos e soluções aí juntos, né, e tem sido bem frutífera aí essa parceria. Falar aqui como que a gente vai resolver, acho que é um problema um pouco mais complexo, né? A gente tem aqui algumas ferramentas que a gente tenta ajudar a endereçar esses pontos, que é a parte de incentivos de longo prazo, remuneração, alinhamento desses incentivos, né, entre colaborador e empresa. Mas o que a gente vê de os principais problemas, e aí um pouco falando quando a gente tem dos ILPs o Stock Option, né, que a maioria dos colaboradores, quando eles vão exercer essas Stock Options, muitas vezes eles nunca pensaram e nunca dedicaram tempo para pensar o que é aquele contrato de outorga que ele recebe, cheio de termos que às vezes ele não está familiarizado, né? E que em algum momento ele vai ter que desembolsar dinheiro por aquilo, né? Muitas pessoas acham que aquilo ele está assinando para efetivamente ter as ações, né? E na verdade não, ele precisa ter ali, se a empresa obviamente quiser ter um plano que não seja remuneratório, seja com risco mercantil, tem que ter onerosidade. Mas então o primeiro desafio que o colaborador tem aqui é que muitas vezes acaba sendo proibitivo o custo para ele fazer esse exercício, né? Principalmente quando a gente fala de empresas que dão stock options para todos os colaboradores, independente de nível hierárquico, né? Então, quando a gente tem essa questão da pessoa não ter o funding para poder exercer, né, acaba que quando chega no momento de exercer, ela fica desesperada e ela vai buscar soluções, e até então não existiam soluções, né? A própria empresa não pode dar o funding, uma vez que se ela der o funding é caracterizado remuneração, e isso é um problema para todo mundo, para quem está recebendo, para quem está dando, né? E a pessoa tem medo também de pegar esse recurso, colocar um dinheiro e muitas vezes aí se manter com equity que vai estar líquido, né? Exerce que vai fazer o IPO, né? Mas a gente sabe que um IPO para cair é questão assim de minutos, né? Mudou uma coisa lá nos Estados Unidos, não tem mais IPO, todo mundo fica sem essa liquidez, né? Do mercado de capital aberto. Portanto, a somatória aqui desses dois problemas, que na minha visão são os dois principais, né? Que o medo da pessoa ter uma pilha de equity ali, né, de participação acionária sem ter liquidez, né, e sem saber quando isso vai efetivamente se transformar em geração de fluxo de caixa, faz com que a percepção de valor seja baixa dentro das empresas, tá? A gente vê esse gráfico aqui da esquerda que mostra que é até o que o Fred comentou, né? O estudo que ele viu é esse daqui, né? Aqui da carta, que ele fala o seguinte: qual foi o mais baixo que se teve de exercício de stock options? Foi aqui 2020 na pandemia, né? E depois qual que foi o topo de pessoas que exerceram suas stock options? Foi aqui outubro, novembro de 2021. E se você fizer um paralelo aqui, né, de valuations das empresas de 2020, que tivemos a pandemia, e depois aqui os valuations mais altos da história global, foi aqui final de 21. Então, uma correlação que se faz é que as pessoas elas olham para entender se elas têm dinheiro ou não, se elas vão conseguir ter liquidez lá para frente ou não, mas o que fica claro nesse gráfico é que existe também um viés financeiro aqui, né? Finanças comportamentais. As pessoas, quando estão num momento de crise, acham que os ativos não valem nada,
e quando os ativos estão, o valuation sobe cada vez mais, acham que os valuations nunca vão parar de subir. Então, um ponto muito importante é tentar evitar que os vieses financeiros impactem aqui na decisão. E como que você faz para evitar que esses viés impactem a decisão? Você tem que falar com especialistas, falar com advisors financeiros, né? O seu agente autônomo que vai te orientar a sua carteira, não tem que só orientar a carteira do CDB, a carteira de ações, tem que olhar também para a parte do seu equity da empresa, que a gente vê aqui, né? 86% em média do patrimônio líquido de um colaborador, ele vem das stock options para pessoas que trabalham em startup. Então, é a maior parte do seu patrimônio, você tem que ter a devida análise, porque talvez seja a decisão de investimento mais importante da sua vida, né? E aqui a gente está aqui só finalizando, Fred, aqui a gente está também numa fase muito baixa, tá? A gente não estamos especificamente numa crise financeira, mas talvez numa crise de confiança. Muitas pessoas estão vendo várias startups ainda quebrando, né? Ano passado muitas quebraram, a gente viu que foi um ano recorde. Esse ano a coisa melhorou um pouco, mas ainda não se tem uma visão clara de como que vai estar a questão da economia global aí em 2024. Portanto, o nível de pessoas que está exercendo já diminuiu, uma vez que deveria ser ao contrário, deveria ter muitas pessoas exercendo suas stock options antes de expirar, uma vez que os ativos estão com preços muito baixos. Obviamente, se você achar que a empresa não vai, né, se o colaborador achar que a empresa não vai prosperar, ele não deve exercer, mas se ele acha que sim, ele tem que fazer uma análise fria do valuation da empresa. Tá? Então, eu falei um pouquinho do ponto de vista do colaborador, o porquê que o nível está bem baixo aqui de exercício, né? Então, aqui no próximo slide, a gente vai falar um pouco, né, do lado do empregador, né? Quando ele vai implementar um SOP, isso é uma pesquisa de uma empresa chamada S-Vested, né, que é lá da parte ali do Sudeste Asiático, e ela fez uma pesquisa ali em 2022, uma série de países, o porquê que os founders eles implementam aí os programas de stock option. Então, nada mais é do que, a maior parte, reter talento, atrair, né? Atrair, reter e engajar talento. E também, como o Fred disse aí, bem colocou, criar mais donos, né? Um mundo com mais donos. Então, a gente vê que a parte de não gastar dinheiro com salários é 33% somente da preocupação. Então, mostra que quando ele está fazendo isso, ele não quer ter salário baixo e ter um programa que o equity está ali só para enganar o colaborador, enfim. Efetivamente, eles acreditam que isso é uma ferramenta poderosa, né, para você atrair os melhores talentos, né? O que muda a vida não é salário, não é remuneração. O que muda a vida das pessoas é ter bons equities ao longo da vida e talvez seja um só que seja o suficiente, né? Mas o que a gente percebe é que quando o empregador vai implementar esse plano, né, ele tem muitas dúvidas e às vezes ele tem que fazer isso no momento muito early ali, muito incipiente da companhia, ele ainda não está preparado, né? Então, parte aqui do desafio, né, que os founders têm, eu acho que a Stock Cash tem aqui também, e a própria Basement tem como participantes da indústria, é efetivamente trazer a educação, né? A educação para founders, a educação para os RHs, né? Para que efetivamente a gente tenha bons planos de incentivos de longo prazo e que façam com que esses planos funcionem bem em dias de chuva, mas também funcionem bem em dias que a economia não está tão pujante, né? Falando um pouquinho aqui, Fred, a gente pode falar aqui dos produtos, que acho que já vai fazer um gancho aqui para um pouquinho para a falta de liquidez dos ativos, né? Endereçamos aqui um pouco
o porquê do baixo exercício, né? E agora falar um pouquinho da falta de liquidez do ativo. A gente sabe que empresas de capital aberto você tem mercado todos os dias, mas em alguns casos você tem, na maioria dos casos, né? E agora ainda mais com o marco legal das stock options, está colocando ali como um dos pontos um lock-up obrigatório de no mínimo 12 meses. Né? Então, mesmo que a pessoa seja colaborador de uma empresa de capital aberto, ela vai ter uma falta de liquidez no ativo por pelo menos 12 meses. Né? E capital fechado, obviamente, esse problema ele é mais profundo e precisa ser pensado com bastante carinho. Né? Então, os dois problemas eles emergem, né? Quando ele precisa exercer as opções dele que estão vestidas. Né? Então, como que a gente faz para ajudar no exercício das opções? A gente desenvolveu um produto que a gente financia o exercício das stock options, né, através de uma operação de crédito com garantia. Né? Então, se ele tem lá uma ação que vale 10 e o strike price dele é 2, a gente dá o 2, né, para essa pessoa numa operação de crédito e aí ela consegue exercer as suas opções. Né? Temos um segundo produto, né, que é para endereçar quando a pessoa já tem o equity, né, ela já exerceu ou por algum motivo ela teve uma RSU e ela já tem aquele equity e ela precisa efetivamente de algum tipo de liquidez. Né? Teve uma reportagem ali da Price, né, um estudo da PwC de 2023 que mostrou que o maior problema de falta de performance dentro das empresas é a preocupação na pessoa física desse colaborador de problemas financeiros. Tá? Então, se o cara começou a perder performance, a maior parte das vezes é porque ele está com um problema financeiro em casa. Tá? E acontece o seguinte, a empresa dá o ativo dela mais caro, que é o equity para o colaborador, e o colaborador, por não conseguir extrair nenhum tipo de liquidez sobre isso, ele se aperta em casa e aí a percepção de valor fica baixa. A lógica aqui da Stock Cash e dos produtos e de uma maneira geral, né, o que a gente tenta trazer aqui é efetivamente trazer um equilíbrio entre o incentivo de longo prazo, né, que é algo que vai trazer alinhamento, comprometimento, você trazer uma parte desse incentivo a valor presente. E aí, de novo, eu faço uma brincadeira aqui que enquanto você está subindo a montanha, né, você não pode dar muita comida, né, porque senão o cara vai ficar ali muito cheio, não vai querer sair do lugar, né? Você não pode dar muito recurso, mas também você não pode matar o cara de sede, senão ele não vai conseguir subir a montanha. Então a lógica é você usar o ativo mais caro que você já deu para o colaborador, né? Traz essa parte e tangibiliza isso, tá? Então essa é a visão dos produtos que a gente tem B2B2C, né? Que é pro colaborador e tem uma visão aqui também que a gente acha importante também para os próprios founders, tá? Se a gente for aqui para o próximo slide, Fred, a nossa preocupação e que isso nem estava muito no radar, mas foi algo que apareceu de solicitação de founders de startups, né? A gente percebeu que muitos founders às vezes não conseguem captar uma próxima rodada de funding, né? Então a empresa está indo super bem, os economics da empresa está indo super bem, mas ele não consegue fazer uma próxima rodada com investidores porque o cap table dele está com ou uma pessoa que tem uma participação relevante e não é operacional, ou tem um sócio que quer sair e está brigando lá dentro e causando algum tipo de travando coisas, e às vezes esse founder vai bater no muro porque ele não consegue solucionar esse problema. Então, o que desenvolvemos aqui? Falamos, founders, a sua ação tem um valor e a ação que você quer limpar tem um valor também. Financiamos a compra dessa pessoa que não está operacional e o founder se alavanca na pessoa física para limpar o cap table e com isso ele consegue resolver esse problema e muitas vezes fazer uma rodada de investimento para continuar crescendo a empresa. Tá?
Então, isso do lado do investidor que está colocando o dinheiro também nesse próximo round é muito interessante, porque ele olha, putz, esse cara aqui ele já está cheio de equity na posição dele e ele está tomando um risco na pessoa física porque ele acredita e quer fazer dar certo a empresa dele. Então, aqui também é algo que a gente traz liquidez e acha que é muito importante trazer esse tipo de liquidez para que as empresas consigam equilibrar a sua estrutura de capital. Tá? Então, a gente tem produtos tanto para colaborador quanto para founders, e tudo isso no sentido de trazer soluções criativas para que algo que era para ter valor somente no evento de liquidez consiga resolver vários problemas ao longo do caminho. Né? Aí agora, falando aqui sobre o que a gente tem visto de falha na comunicação aqui dos incentivos de longo prazo, tá? A gente já falou desde empresa ali, Series A e até empresa de capital aberto muito grande. E a gente já escutou coisas como tem colaborador aqui que prefere, e aí eu vou falar o nome de uma empresa que é muito boa, tem colaborador aqui que prefere Jim Pass do que receber Stock Option, não que Jim Pass não seja maravilhoso, mas Stock Option, na minha visão, é melhor. Tá? Tem gente que fala, Stock Option para mim é papel de banco imobiliário, e tem gente que fala, isso é um pedaço de terreno na lua. Isso tudo pessoas relativamente sofisticadas e que falaram esse tipo de coisa para mim. E a gente começa a perceber que isso se deve à falta de educação, tanto de founders quanto de alguns profissionais da área de RH, até mesmo os advogados que criam. E eu não estou falando que é culpa de ninguém aqui, eu só estou falando que às vezes é um tema que é complexo, é um tema que tem considerações se você está lá fora, se você está aqui no Brasil, e pouca gente tem expertise. Né? Mas falta esse education nesses layers, e isso acaba refletindo também ali para o colaborador. Tá? Então, geralmente, o colaborador acaba sendo a parte mais frágil ali nessa equação, né? E tem um problema aqui que eu até escrevi recentemente um artigo, que é a falta de transparência de algumas empresas, e, de novo, isso não é questão de ser bom ou ruim, mas falta transparência por parte de algumas empresas, e a própria lei não exige esse tipo de transparência, que é a questão da precificação em relação ao valor da ação ordinária, da common share. Né? A gente sabe que as empresas recebem investimentos e esses investidores recebem ações preferenciais com preferência na liquidez. E dependendo da estrutura que a empresa tem, o valor dessas ações ordinárias, em alguns casos, ela é muito próxima a zero. Tá? E quando o colaborador, às vezes, chega em algum momento que ele precisa exercer aquelas stock options, ele fala, e agora? Né? O meu strike price é 2, minha ação preferencial vale 10. Tá bom, mas quanto que vale a common share? Muitas vezes ele não tem acesso a esse tipo de informação. E muitas vezes ele tenta perguntar e as empresas, como não tem uma obrigatoriedade, não precisam. Tá? Isso é algo que eu acho que até seria importante no marco legal das stock options, ter algo que tenha esse tipo de exigência para que garanta um mínimo de transparência, para que esses colaboradores consigam tomar uma decisão de investimento que talvez seja a mais importante da vida dele, baseado em dados, baseado em métricas que façam sentido. Né? Então, isso tudo no box aqui de falha de comunicação fazem com que o stock option hoje talvez não seja muito bem percebido como algo de valor. Né? Esse teu ponto em relação ao valor das ações ordinárias, né, das common shares que tu citas, Luiz, seria algo equivalente ao que a legislação americana obriga as companhias lá fora a fazerem, que é o formulário 409A, né, o 409A. É mais ou menos isso que tu chama atenção aqui nessa tua fala? Fred, exatamente, é o 409A.
Muito embora, tá? Empresas brasileiras que têm lá uma estrutura offshore, uma estrutura lá fora, eu já ouvi de alguns advogados e founders que falam que não existe a obrigatoriedade de se fazer se não tiver um colaborador da empresa que pague impostos nos Estados Unidos, por exemplo. Então, se 100% da estrutura do stock option e dos colaboradores estiver aqui no Brasil e ninguém pagar imposto lá, você não tem essa exigência de fazer o 409. E assim, isso não é algo que está na... Eu nunca vi isso na lei de nenhum lugar, mas isso são um advogado que olha de um lado, do outro e fala, ó, eu não vejo que você se encaixa aqui. Mas é exatamente esse seria o paralelo aqui para o Brasil. Acho que você traz aqui uma série de pontos que a gente poderia aprofundar, mas eu queria passar a bola aqui para o Lars, porque são temas relativamente complexos, de como destravar, né? Como na prática esses seus produtos podem fazer a diferença na vida da empresa. Acho que é muito na linha do que você mencionou, de relatos, né, de que não vem valor, porque de fato, se eu olho para o lado, eu não conheço ninguém, eu recebi stock option, uma RSU, eu não conheço ninguém que ganhou dinheiro com isso, que conseguiu usar esses instrumentos, é muito difícil de ver valor. E a imensa maioria das empresas passa por esse problema. Então, acho que é por isso que a gente vê com tanto entusiasmo e otimismo iniciativas como a sua, e aqui um caso pioneiro, né, com o Lars, de como foi o desafio dele, né, como foi esse encontro do Lars com a Stockcash, e contar um pouquinho para a gente, Lars, então, na prática, como é que você conseguiu resolver o seu desafio de destravar valor de ações que você possuía na empresa. Exatamente. Pois é, eu acho que eu, pessoalmente, já trabalhei em empresas americanas, né? Eu trabalhei em 2 empresas americanas, na verdade, baseada aqui no Brasil também, mas a cultura, como a gente sabe, né, lá é toda de compartilhar, de todo mundo ganha suas stock options e não é nenhuma opção, você realmente recebe, quer dizer, não é uma opção do funcionário receber ou não, você contratado já começa com o teu plano automaticamente e como a gente sabe, né, tudo com muita facilidade de você verificar, de você acompanhar. Inclusive, a empresa que eu trabalhei nos Estados Unidos tinha uma política muito boa de comunicação, de transparência por parte do CEO. Vocês estão falando aqui desse ponto da transparência, né? Que ele compartilhava com todos os funcionários, e eram, vamos dizer, eu entrei, eram 500, no final já éramos 2.000, mas a cada apresentação para o board, ele replicava os slides para todos os funcionários da empresa, para trazer um pouco da situação, do status, do que ele estava reportando para os acionistas e para os investidores. Então, era um exemplo assim de como tratar a todos como parte, né, como sócios, vamos dizer assim, e dar um pouco mais de transparência e dar satisfação. Aí. Então, no fundo, assim, tendo vivido um pouco essa experiência, né, que nos Estados Unidos, de acompanhar e de ver como isso é tratado lá, a minha situação específica aqui era, na verdade, um caso de uma startup brasileira que, apesar de já tendo feito Série A e tudo, mas que no Brasil eu percebi que, apesar das ações já terem um valor, até por causa das rodadas que teve, mas não existia muito como destravar esse valor. Então, existia uma percepção de valor, mas como destravar isso? E ao pesquisar um pouco sobre isso, você vê que existem lá fora, principalmente nos Estados Unidos, várias empresas e serviços que se trabalham justamente com isso, né? Que é tentar te dar liquidez de alguma forma, seja uma secundária mais rápida, seja algum tipo de crédito. Então, quando eu conheci o Gidrão e via o projeto que ele estava montando, eu falei, olha, encaixa muito bem com a situação que eu estou percebendo aqui de falta de liquidez, mas de algo que eu sei bem que tem valor e que vai continuar crescendo de valor. Então, meu interesse nem é de venda ou de tentar liquidar ou me livrar, pelo contrário, é de tentar destravar sem precisar abrir mão, né, do valor que isso pode gerar. Então,
A gente chegou numa solução que, enfim, o Luiz pode contar um pouco mais dos detalhes aqui, mas que para mim foi uma solução que, de fato, resolveu de uma maneira inteligente, juntando as pontas aqui, né? Alguém que está precisando destravar o valor e com alguém que está querendo fazer um investimento embasado e ganhar junto, ganhar um pedaço desse upside que um equity como esse pode trazer para o investidor. Então, não sei se o Luiz quer contar um pouquinho na prática de como funcionou, mas eu posso dar um pouquinho mais do meu relato aqui. Legal, Lars. Essa operação foi interessante porque foi a primeira nota comercial tokenizada do Brasil, né? Então a gente usou um instrumento de dívida também que é novo e também usou uma outra tecnologia que é a tokenização de ativos, né? E tokenizamos ali essa dívida com lastro em ações e em matéria de tecnologia a gente até pesquisou junto com a turma da Amplify, que quem fez a tokenização foi a primeira empresa do mundo que usou stock options aí como lastro numa operação de crédito tokenizado. Então, a gente ficou bem feliz de ter sido pioneiro nisso, né? Mas, basicamente, a gente olhou para a questão aqui do Lars e falou, por que nenhum banco, né? Por que nenhum banco olha isso como uma garantia ou precifica isso se tem tanto valor? Né? Simplesmente porque é algo que dá muito trabalho, é algo complexo, né? E para um banco não faz sentido operacional, enfim. E isso é algo muito pulverizado. Então, a gente falou, cara, a gente consegue precificar essa sua garantia, a gente gosta dessa garantia. E aí, como que a gente faz? A gente começa a estudar a empresa, né? A gente começa a estudar o que a empresa faz, qual que é o modelo de negócio dela, quem são os investidores, né? E com isso em mão, a gente consegue fazer uma precificação do valor de cada ação, né? E, portanto, se a gente tem o valor da ação, a gente fala, ó, se você tem 10, eu consigo te fazer um crédito aqui de 2, 3 reais por ação, né? E foi isso que a gente faz. Então, a gente pegou as ações dele em garantia e deu um crédito para ele para ajudar ali no dia a dia, né? E o interessante desse produto é que você tangibiliza a parte do valor, do lado do cliente, ele não precisa vender as ações, né? Tem algumas empresas, alguns fundos que compram essas ações, esse equity de empresas privadas no secundário, né? E aí quando você vai vender para essas empresas, ela fala, tá bom, se sua ação vale 10, eu te pago 2 ou 3, que é o mesmo tanto que a gente dá aqui no crédito. Só que acontece o seguinte, né? Se você vendeu e essa ação que valia 10 se multiplicou por 5, por 10, né? Você perdeu, porque você já vendeu sua ação. Né? Então, você não participa mais do upside da empresa. Né? Dois, do ponto de vista da empresa também, que está fazendo um crédito com a gente, nós não entramos no cap table. Né? Então, a Stock Cash não está poluindo o cap table, né? Que é algo que a gente falou que é tão importante, você manter o cap table como está, né? Sem ter pessoas que eventualmente não são bem-vindas ali dentro. Então, se ele tivesse vendido, de novo, ia entrar um terceiro que muitas vezes a companhia não queria lá dentro como sócio. Né? E eu acho que, por fim, tem algo que é você fazer algo um pouco mais técnico, mas você fazer o diferimento do pagamento do seu ganho de capital. Né? Então, se tivesse vendido, né, teria que já pagar o ganho de capital, né, naquele momento. Numa operação de dívida, não. Ele continua tendo o upside da ação dele, continua participando do crescimento da empresa e ele só vai pagar essa questão aí do ganho de capital, né, lá na frente quando tiver um evento de liquidez. Né? E só para concluir, a gente fala que talvez a gente não tenha o melhor custo aqui, porque é difícil você concorrer com um banco, com o balanço de um banco, mas o que a gente
propõe aqui é uma operação que ela é desenhada especificamente para a sua necessidade, que é precificar um ativo que ninguém precifica, flexibilizar no pagamento. Então, durante o período do crédito, né, você não paga prestações. Então, isso garante com que a pessoa esteja preocupada, né, não esteja preocupada no dia a dia com aquele boleto que vai vencendo, aquele financiamento do carro, financiamento do apartamento que pesa, né, e que você consiga focar para trabalhar na sua empresa ou no seu próximo projeto e maximizar o valor daquele equity, porque você sabe que você ainda está participando ali do upside. Então, o produto é 100% tailor-made para alguém que tem essa liquidez e trabalha com stock option. Poderia, Luiz, trazer um pouquinho dessa estrutura, assim, de prazos, né, de termos, como é que vocês se comparam com alternativas? Na nossa conversa foi até mencionado um pouco isso, talvez o Lars pode complementar, que algumas pessoas comentam, poxa, é caro esse instrumento, e o Lars traz, não, para mim foi extremamente barato esse instrumento, então como é que vocês podem responder um pouco a esses pontos de estrutura do mecanismo utilizado aqui? Quer falar um pouquinho, Lars? E aí eu falo aí um pouquinho especificamente de números. Pode ser, claro. Eu acho que é uma percepção, como o Luiz falou, né? Você tem uma percepção imediata de que, puxa, mas é um crédito caro, tipo, você está topando para tomar um crédito, mas as variações de preço, né? Quando você está falando de um ativo, né? De uma startup, de uma empresa que está em rápido crescimento, então a gente está falando realmente de multiplicar o valor da ação, como o Luiz falou, várias vezes. Então você está uma ação que está 2, pode daqui a pouco, daqui a 2, 3 anos, pode valer 10. Então você começa a entrar numa discussão sobre mas o CDI está tanto, então você vai pagar X a mais do que o CDI. Tipo, essa discussão, quando você pensa no todo, ela perde completamente o sentido e é muito melhor negócio você aguardar um evento de liquidez que vai vir daqui a 1 ano, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 6 meses, você não sabe exatamente quando vai acontecer, mas você já tem uma noção, se você está principalmente próximo, e você tem, né, como funcionário, como sócio, como fundador, você pode você tem uma percepção de como está caminhando o negócio, então você sabe que vender com um grande desconto para alguém de fora, você vai estar abrindo mão não só do valor atual, mas como também do valor potencial crescimento, de uma empresa de crescimento rápido como essa. Então, não estamos falando de uma ação que, né, de uma participação que pode crescer 20% ou 30%, estamos falando de uma participação que pode multiplicar várias vezes. Então, na conta final, esse custo, né, fica irrelevante, e considerando principalmente que a secundária hoje ela é altamente descontada, principalmente com o mercado que a gente viveu agora recentemente. Então, você realmente abre mão de muito do que você do valor ali, e por isso que essa solução é tão boa para todos os lados. Todo mundo ganha aqui, porque eu vejo com a tranquilidade de que o negócio está indo bem e a gente vai conseguir capturar muito mais valor lá na frente. Quem investe tem um ganho acima da média de mercado com um colateral enorme, né? Porque você está garantindo ali, como ele mencionou, 5 vezes o valor captado e com esse upside adicional. Então, é muito... E a própria empresa que, né, no caso, não tem ninguém novo no cap table para lidar. Então, eu acho que é uma solução muito inteligente e que essa questão do custo, realmente, apesar de ser mencionada, a primeira reação de alguém é falar, puxa, mas você topou um crédito desse? Claro, acho que isso aqui faz todo sentido para quem está tomando no cenário, obviamente, que a gente percebeu na época. Assim. Então, Acabou... só para eu complementar minha dúvida aqui, assim, na sua perspectiva como tomador, né, desse empréstimo, o pagamento, e aí o Luiz vai entrar em mais detalhes na estrutura, que eu achei, né, fantástico, de não precisar pagar as parcelas ali ao longo da vida desse empréstimo, mas na sua perspectiva, isso vai vir em grande parte com a venda depois a uma valorização das ações. Então, você ganha tempo para o mercado, né, para a sua empresa ela amadurecer, para as ações continuarem valorizando, né, ela já deve vir numa tendência,
e aí você vai conseguir honrar essa dívida com uma venda daí no secundário dessas ações. É isso. Exatamente. Eu acho que, assim, o mercado, quando você está falando de uma empresa saudável crescendo, né, eu acho que a paciência é importante para você saber esperar o momento adequado, o momento que vai haver uma liquidez. Se você tiver o desespero e tentar vender antes, você realmente acaba sacrificando muito. Então, eu acho que esse é um caminho inteligente para alguém que está precisando de liquidez, fazer isso e não abrir mão desse futuro. Até porque você tem sempre, a qualquer momento, do jeito que está desenhado pelo Stockcast, a opção de quitar. Você tem a opção de liquidar, não tem uma definição exata do momento, mas um evento de liquidez que aconteça nos próximos meses já poderia dar a opção de quitar e o ganho já inclui ali um kicker para quem investiu. Então, está montado de tal maneira que você tem muita flexibilidade, mas ao mesmo tempo você mantém o ganho para todos os lados aqui, com baixíssimo risco, na minha opinião. Legal. Luiz, conta para a gente um pouco mais assim da estrutura. E aí, se tu puder aproveitar e responder o Gabriel, que colocou uma pergunta aqui em relação a se a pessoa que tomou o empréstimo é desligada, né? Ela tem um stock option, tem um equity na empresa. Tá. Vamos falar de um Legal. stock option, talvez, porque ela não é acionista e ela é desligada da companhia. Gabriel, aqui sempre a gente tem a ação como garantia. Então, ou eu financio o stock option e no dia seguinte ele vai ter ação, e aí eu pego a ação como garantia, ou eu já vou dar o crédito contra uma ação. A gente nunca fica no risco da stock option que pode perder por ser bad liver e tudo mais, ou por não ter vestido. Sempre a gente faz o exercício da stock option e transforma aquilo numa ação. Sobre a estrutura, Fred, aí no caso aqui específico da operação com o Lars, a gente montou uma nota comercial, porque as ações dele estavam numa holding, então aí a gente pode usar esse instrumento, que é voltado para pessoas jurídicas, e o legal disso é que ele é muito flexível e também você não tem que pagar algo que pesa também, que é o IOF, né? Nesse caso aí só de IOF ia dar quase 3,5% do valor tomado. E nesse caso ele pagou zero, né? Então, a gente cobra um fee de estruturação, porque é muito complexo, você tem que chamar uns 2, 3 advogados diferentes para montar essa operação, né? Tem que ter uma holding, enfim. Então, a gente cobra um percentual de estruturação, a gente cobra juros, mas, obviamente, esse juros não é pago ao longo da operação, ele é pago só no final, né? E, por fim, né, empresas de capital fechado, a gente cobra algo que é chamado equity fee, né? Então, é um fee de parte do equity. E por que a gente cobra esse fee? Porque, às vezes, a gente fica 2, 3, 4, 5 anos sem receber uma parcela do crédito, né? E só torcendo para a empresa subir e ir bem, né? Então, como a gente está correndo um risco, embora a gente seja um credor aqui, a gente está muito como um sócio, né? Eu quero que, se a gente cobra, sei lá, 25% ao ano, eu quero que essa empresa cresça 40%, 50% ao ano, que o equity vai acompanhar esse crescimento. Então, no final das contas, a gente tem uma garantia e uma ação que cresce mais rápido que a dívida, né? Então, a gente acaba gostando de se tornar sócio de boas empresas e, ao mesmo tempo, dar essa flexibilidade e tranquilidade para quem está tomando durante esse período. Tá? Como é que vocês definem essa questão do prazo? Imagino que para o tomador aqui, e quando a gente fala de um cenário de companhias de capital fechado, é difícil ela saber quando vai haver um evento de liquidez, né? Sim. Como é que vocês estruturam com isso em mente? A gente tenta entender quando que a empresa vai ter um evento de liquidez, né? Então, a gente tem aí dados históricos. Geralmente, a gente faz Series B para frente, né? Empresas que estão ali indo para um Series B para frente para diminuir o risco, e a gente sabe que até ser adquirida via M&A ou fazer um IPO está mais próximo. Então, a gente sabe mais ou menos que estágio a empresa está e mais ou menos, em média, quanto tempo vai se levar para se ter um evento de ou M&A ou IPO.
Obviamente, isso não é uma ciência exata, a gente se imagina que a empresa vai ter um evento de liquidez daqui 3 anos, a gente coloca uma dívida em 4, né? E sempre a gente conversa com o tomador e fala, ó, isso aqui a gente está construindo a 4 mãos e você precisa me falar também. Por exemplo, se você quiser me pré-pagar daqui 12 meses, né? Não tem problema. A gente parametriza a operação para que daqui 12 meses você consiga, ou a gente dá 18 para você ter um excesso ali de prazo e ficar tranquilo. Então, a operação em si nunca é chegar ali no prazo e falar, ó, você não me pagou, vou te tomar as ações. Não, pelo contrário, cara, como que a gente faz a melhor operação para que seu equity valorize mais rápido do que o valor da dívida e você ganhe dinheiro e ainda tenha a tranquilidade de me pagar muito próximo do evento de liquidez. E eu acho interessante, Luiz, que parte ou uma boa parte, talvez a totalidade, eu não sei, do financiamento desse instrumento, vocês têm utilizado também um outro mecanismo inovador, que é o crowdfunding, certo? Contar um pouquinho para a gente assim, de como as pessoas, em geral, podem participar dessa inovação também, como investidoras, né? Legal. Ótimo, Fred. As pessoas geralmente ouvem falar do crowdfunding mais voltado para o equity, né? Tem algumas ótimas plataformas aí que fazem captação de equity, né? E agora, mais recentemente, tem algumas plataformas, como a que a gente fez algumas operações, que estão fazendo crowdfunding de dívida, né? Isso é, juntam-se vários investidores e você capta uma dívida, né? Com investidores pulverizados, que muito provavelmente não teriam acesso a esse tipo de ativo, né, no mercado tradicional. E a inovação vem tanto de fazer o crowdfunding de dívida, quanto um ativo tokenizado, né? Isso é, a gente pega um ativo e quebra ele em inúmeros tokens, o número de tokens que a gente quiser, então você consegue ter essa divisibilidade desse ativo, né, e conseguir dar para uma base maior de investidores. Legal. Depois tu pode deixar aqui, fazer o teu jabá, colocar nos comentários aí, ó, se tu tiver alguma captação em aberto, para o pessoal conhecer melhor a estrutura. Acho que vai dar até uma certa materialidade aqui ao instrumento que a gente tem falado. Queria passar um pouquinho a bola para o Lars, entender do teu lado, como é que foi essa discussão, se teve, né, essa discussão, se teve algum desafio pro lado dos teus sócios, dos teus investidores, né, quando eles olham e falam, pô, eu tenho uma ação aqui na empresa, agora eu vou dar em garantia essa ação. Isso gerou algum desconforto? Teve algum desafio nesse alinhamento no teu lado para poder ir em frente com a operação? Não, não teve não, Fred. Eu acho que uma das vantagens, como o Luiz falou, realmente é o fato de não interferir em nada no cap table, né? Na verdade, essa estrutura é uma estrutura que tinha uma PJ por trás também, então é uma estrutura um pouco mais específica. Claro que cada caso é um caso, mas eu acho que, assim, na maior parte das vezes, eu acho que, assim como no caso dos meus sócios e do time, deveria ser um motivo deveria ser uma boa notícia quando a gente consegue destravar valor com ações que não têm liquidez, justamente para você poder começar a trazer um pouco dessa. Acho que, né, a informação de que existe valor e que o pessoal está destravando valor e que existem mecanismos para isso, mesmo que não dependem de uma rodada, de alguma coisa muito específica, acho que é ótimo para promover a disseminação ainda maior e a valorização desse tipo de programa, sabe? Então, a gente falta um pouco essa cultura, como a gente estava falando aqui antes, no Brasil. Então, quanto mais casos de sucesso tiverem, mesmo que sejam inovações como essa, que são caminhos alternativos, melhor para difundir essa possibilidade. Eu acredito que no futuro, assim como eu mencionei que funcionava, né, nas empresas americanas, e acho que a Bismarck também tem um pouco essa visão, né, de trazer um pouco essa transparência, essa visibilidade, tudo num lugar só, e você poder tentar tangibilizar mais isso tudo, que fica muito subjetivo e muito distante da realidade. Então, eu acho que as empresas deveriam, e no nosso caso foi o que aconteceu, né,
ficar até aliviadas quando isso acontece, para você evitar qualquer tipo de conflito ou de angústia, quer dizer, às vezes você tem a pressão para ter alguma rodada só porque a gente precisa de destravar valor, então esse tipo de coisa que tira um pouco e volta o foco para ajudar quem são os colaboradores que, né, investiram e agora estão podendo ter um pouquinho de liquidez, independente do que está acontecendo com o mercado ou com as fases da própria empresa. Ô Fred, um caso interessante, e aí falando de um caso também que é de empresa de capital aberto, tá? A gente teve um cliente que nos abordou e falou, ó, eu tenho 2 janelas para exercer, uma em julho e uma em dezembro, e eu tenho um lock-up obrigatório de 6 meses. Tá? Uma companhia gigante de capital aberto, ele precisava ali de R$500 mil. E o que aconteceu foi o seguinte, chegou em julho, a gente olhou e não poderia fazer alienação fiduciária das ações. Tinha uma vedação expressa no contrato. E a gente falou, cara, me coloque em contato com a empresa se você quiser, mas não dá para fazer, infelizmente. E aí, final de dezembro, ele me ligou e falou, ó, foi aprovado em reunião aqui, né, em assembleia, que está liberado fazer alienações das ações, né, desde que respeitado o prazo de lock-up. E eu falei, ó, a gente vai conseguir fazer. E aí a gente ficou do dia 15 de dezembro até o dia 28 de dezembro, correndo, mais de 20 pessoas, vários escritórios de advocacia, bancarizador para fazer a CCB. Cara, e para você ter uma ideia, no dia a gente fez a TED para a empresa sem saber que ia ser aprovado, porque a empresa falava que o recibo da transferência tinha que estar no nome da pessoa. E não sai, porque sai no nome da instituição financeira. Pagamento em conta e ordem, né? E aí eu fiz um call com a superintendente jurídica da empresa para explicar, não, tem uma CCB aqui e mostra que é um crédito, o recurso é dele, a ação vai para ele, né? E depois de 2 dias apenas, e todo mundo sem saber se o dinheiro ia voltar e tudo mais, investidor tudo tenso, o cliente super tenso, ó, entendemos a operação e, sim, é super novo isso e, pô, foi aprovado. Então, é algo que a empresa notou que os colaboradores tinham essa necessidade, eles aprovaram, mas não sabiam como ia funcionar. Isso é a parte da educação. Falou, não, mas tem que ser no nome dele. E a gente mostrou com elementos, com contrato, falou, ó, é aqui, estão 100% compliance. E agora eu acredito que as próximas vão ser muito mais tranquilas, né? Mas é algo que é uma companhia de capital aberto e ainda tem problemas de liquidez para esses programas de stock option. Cara, isso é fantástico, assim, isso muda o jogo, né? Isso muda a forma como as empresas vão conseguir usar esses incentivos de longo prazo. Nós aqui somos todos fundadores de empresas, né? Na nossa cabeça é aquela sensação de, porra, eu estou entregando essa coisa de tão valor, como é que eles não entendem, não percebem o valor disso, mas é isso, as pessoas não têm exemplos, não têm facilidade para exercer, não têm facilidade para destravar valor. Eu acho que eu não comentei até contigo, Luiz, mas na minha história aqui de empreendedor, eu precisei usar num determinado momento, foi lá na época da pandemia, né? Aqui o barco quase afundando, e eu precisava fazer uma rodada de capital, eu precisava mostrar que eu tinha confiança no negócio, e fui lá e levantei dinheiro, me endividei, entregando uma boa parte das minhas ações em garantia, né? Eu tinha contatos privados e consegui, family and friends, famoso, levantar, né? Mas que bom que começam a existir modelos aqui muito mais democráticos, acessíveis, financiados via crowdfunding ainda, né? E daqui a pouco com fundos, né? E outros mecanismos que deem mais escala para isso, para permitir que os empreendedores, então, destravem, né? Possam alavancar os seus negócios. Olha, muito legal, fico muito contente de poder bater esse papo contigo, Luiz, contigo, Lars, abrindo um pouquinho aqui né, do seu pioneirismo também. Acho que essas pessoas que
tomam a coragem, e cortam esse mato alto, né, merecem um grande destaque aqui nessa história. A gente já ultrapassou aqui o nosso tempo hoje. Esse material ele vai ficar disponível nas nossas mídias sociais aqui no YouTube. A gente vai enviar a gravação principalmente para os presentes aqui nesse evento, tá? Nós deixamos aqui do Basement também, vamos enviar um link. No Q&A, acho que o Vini vai deixar aqui um link para quem que tiver interesse em saber mais aqui da nossa solução. Como o Lars falou, de trazer mais visibilidade é uma parte fundamental e a gente já fez uma série de conversas em relação a isso. E quem quiser também entrar em contato aí com o Luiz no LinkedIn, o site, Luiz, qual que é? Quer deixar aqui para a turma? É stockcash.com.br. Então, tá bem fácil. É isso aí, pessoal. É um novo modelo, são novos tempos. Acho que isso aqui, de novo, é fantástico enquanto perspectiva de mudar o jogo dos incentivos de longo prazo. As empresas, adorei esse relato final, assim, das empresas percebendo a importância, né, porque, de fato, 99,9% das empresas já por padrão, né, os escritórios de advocacia por padrão já criam uma série de restrições para poder ceder essas ações e, pô, pelo amor de Deus, a gente precisa criar mecanismos para isso. Então, o jogo está mudando agora. Claro que precisa ter uma dose de pioneirismo para ser um early adopter nisso, mas certamente quem sair na frente vai também conquistar os benefícios, vai conseguir atrair mais talentos, vai conseguir reter mais talentos, e é isso que muda o jogo para as startups. Então, Luiz, muito obrigado. Fred, eu que agradeço. Enorme aí pela participação. Obrigado a vocês. Lars. Valeu. Obrigado também, Lars. Obrigado também, todos que ficaram até agora. Um grande abraço, pessoal. Uma boa noite.